Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Eu acho que eles não vão embora nunca mais, né? Eles não largam de mim nunca mais. Vou começar te apresentando ele, que hoje está provando do próprio veneno. Sempre me acusa de passar doença pra ele. E hoje quem tá baliado? Gabriel Gomes. Tô mesmo. Tô parecendo... Deus é justo. Meu advogado é o meu senhor. Tô parecendo um senhor de 60 anos, rouco, que fuma fumante. E aí, galera, vamos pra mais um episódio. Vou fazer o máximo pra me render ao máximo nesse episódio. Vou me concentrar aqui. Concentrar na minha saúde, fazer igual o Paulo Otávio. Hoje é teu dia. Pedir oração pela saúde. Vai ficar um mês pedindo oração pela saúde e nunca vai ficar doente. Falando nisso, eu ia falar de doença, não vou falar não, né? Vou dar esse refresco pra ele. Ele, que é piloto profissional, mas só do play. Paulo Otávio Rodrigues. Caraca, respeita a minha história, pô. Atrás do volante, quem é Toreto perto de mim. Viu, Todo duro. Todo duro? Todo duro. Pega a Fez quantos filmagem. pontos? Fiquei em sexto, pô, mas... Pô, profissional. Era 15, pô. Vou até retirar o meu profissional. Tá na média. Não, se bem que eu já andei de carro com o Paulo. Não sei o que dizer dessa experiência, foi um período curto, mas assim, não consegui relaxar. E o Gabriel gritando no meu ouvido ainda pra me deixar mais nervosa, então não posso dizer se dirige bem, se dirige mal. Foi um percurso curto também. Na prova eu vi na chuva, não vou buscar ninguém. E aí, galera, vamos para mais um episódio. Estou aqui um pouco com sono, sonolento, mas já tomei meu Red Bull dos céus. Não teve nenhuma gracinha hoje? Tem que... Hoje que é o dia, vocês não estão cheios de graça. É de lei, né? Tem que ser... Viu? Papo bom. É de lei. É de lei, tem que ter uma gracinha. Então, durante o episódio vai ter gracinhas. E aí, nosso ritual. Temos 4 microfones, 4 copos. Uma bíblia. Uma bíblia. Não, eu gosto várias ondas. Ih, Sabia que a gracinha ia vir. Angulos. Gente, estamos com convidados, né? Que eu já falei que a gente tá chique. Agora a gente só quer gravar com convidado, apesar de semana passada, que vai sair hoje. Hoje? Tô perdendo tempo. Tá saindo. Se você tá assistindo... Ou melhor, saiu semana passada. Ai, meu Deus. Gente, deu tela azul. Mas o nosso episódio de semana passada foi especial. Nós 3. Espero que você tenha assistido. Se não, termina de assistir esse e volta lá. Vou apresentar nosso convidado de hoje. Ele, que pega muitas ondas. Pegou? Uhum. Pega muitas ondas. E não é o tubarão. Prega, é líder. Mais o quê? Empresário. E não vou falar nada desse cabelo, não, porque eu não quero me comprometer. Vou apresentar logo de uma vez. Thiago Campos. E aí, galera? Que apresentação foi essa? Eu me senti agora como? Lá em cima. Falou, pega várias ondas. Já me senti o Gabriel Medina. Pregador. Já pensei que era o Billy Graham. Quer dizer, tá na pista da onda. Ué, vai fazer história da geração. Tá tudo junto ali, né? No início o espírito parava sobre as águas. Aí. Toma aí. Toma distrair. Toma. E aí, seja bem-vindo. Então. Muito obrigada por você ter topado estar aqui hoje. Espero que esteja preparado, que nós temos perguntas. Aí a gente estuda o tema, que a gente é muito responsável. Mas antes de tudo, o espaço é seu, fale sobre você. Eu já apresentei um pouquinho, mas ninguém é melhor do que nós mesmos para falar sobre a gente, né? Então fala aí, pode falar com a galera, pode falar para eles, pra gente, fica à vontade. Então, meu nome é Thiago, tenho 30 anos e nasci na igreja, fui apresentado na igreja
Passei minha infância toda na igreja. E na adolescência ali, meus pais, eles se desviaram, acabei desviando também rapidamente, mas logo com os meus 16 anos, eu voltei para a casa do Senhor e tô até hoje. E nesse período eu fui me envolvendo com os ministérios, ministério de louvor, e onde me deu muita responsabilidade com as coisas de Deus. E nos últimos 5 anos, já vindo liderando célula também, nos últimos 5 anos tenho liderado juventude, né? A juventude de um ministério local. E desde então, nesses últimos 5, quase 6 anos, tenho trabalhado com a juventude. Você Cara, voltou. A gente esqueceu, ele é músico também. Caraca, O cara verdade. é Não, músico, pô. um detalhe, a gente Multimusicista, praticamente só recebe músico aqui nesse programa. Como que eu fiz esquecer? O contato Verdade. é como? Verdade. Tem que ser Contato é músico. alto, A gente pô. só recebeu músico até O hoje. contato aqui como? Caraca, é verdade. Gente, me corrigiu. Pré-requisito. Pô. Não, ser e músico, toca vários instrumentos. Quantos Vários instrumentos você toca? Ixi, Gente, assim, eu toco... Ó, eu fui guitarrista. aí, ó. Então, fui guitarrista, mas você já sabe de tudo um pouco. Quando você aprende a tocar, os outros você sabe de tudo um pouco. Tem coisa que eu só toco em casa, não, a galera já... Pô, toca, eu tenho um pianinho lá. Pô, vem tocar na igreja, gente. Eu não vou tocar na igreja não, eu toco pra mim. Eu sei fazer ali, me divertir e tal. Já mandei até vídeo pra Laís. A Laís estava aprendendo, eu mandei um vídeo pra ela e Laís. Fala nisso, gente. Manda mesmo, Minha manda escola, mesmo. as minhas aulas estão paradas, mas Paradas no voltaremos. tempo. Do Voltaremos. nada eu mandei um story pra Laís, assim, Laís, gente, passou dos limites, ela já não gosta de áudio. Aí do nada eu mandei um story pra ela tocando, ela, gente, onde isso vai parar? Ai, gente, por favor, no Instagram, não manda áudio, galera, por favor. Que isso, cara? Eu vivo mandando áudio no Não, Instagram. não, você é a pessoa que eu não converso no Instagram, por isso. Eu vivo mandando Não, áudio, no Instagram. vídeo. Tudo bem, se bem Me que agora eu amarro. tô me acostumando, né? Porque isso foi tomado, todo mundo tá com essa mania agora, então fui vencida. Mas e aí, você estava falando que com 16 anos você voltou, teve algum caminho? Foi alguma pessoa que entrou na sua vida e te resgatou? Ou foi por livre e espontânea vontade? Porque tem gente que simplesmente sente falta de Deus, da vida que tinha com Deus e resolve voltar, né? E tem outras pessoas que voltam porque tiveram, graças a Deus, pessoas que entraram na vida delas para resgatá-las. Como é que foi a sua? Como eu fui criado na igreja, eu sempre tinha o temor. Meu pai me ensinava, eu e meus irmãos, botava a gente pra orar, pra ler Bíblia. E a gente sempre soube o que é certo e o que é errado. Mesmo nesse período que a gente tava afastado, né? Porque era criança e meus pais não iam, então eu também não ia. Aí eu sempre soube o que era certo e o que era errado. Tipo, eu andava de skate, eu tinha uns amigos do skate. E, pô, a galera queria fazer umas coisas assim, vamos dar calote no trem, vamos pegar... Qual é? Pular o muro. Não, vamos pra tal lugar, não sei o que, vamos pagar passagem não, vamos... Na hora da fome, pô, vamos pegar um biscoito no supermercado ali, vai botar dentro Americanas aí, ó. E eu sempre, quando eu fui criado na igreja, eu sempre tinha um temor, e eu sempre soube. Não, isso aí... E eles pegavam e falavam, esse biscoito aí tá amaldiçoado, meu irmão. Vocês vão pagar por isso aí. Então o temor sempre teve dentro de mim, entendeu? E por essa ocasião aí, quando eu tinha uns 16 anos, uns amigos me chamaram para acho que foi um aniversário de um amigo, e esse amigo ele tava na igreja. E o pessoal que tava no aniversário é o pessoal da igreja dele. E aí eu me identifiquei ali, era uma galera, jovens, e aquilo que eu sempre vivi desde criança, eu falei, poxa... Acendeu, né? Pô, galera maneira, galera boa, sabe? Então, e jovens que... E aí você vê, pô, crente não é quadrado, você vê, pô, galera boa, cara, de eu ter amizade, de eu caminhar. E desde então, eu fui no aniversário desse amigo, conheci essa galera e aí me tornei amigo deles também. E entrei no rolê deles, que era ir pra igreja e tal. Aí me reconciliei num belo dia, num culto de quarta-feira, fui à frente. E aí depois que me reconciliei, já um líder que veio cuidar de mim, que, poxa, me influenciou muito, é meu amigo até hoje.
Ele, poxa, já me ligou falando que me amava. Eu falei, pô, acabei de conhecer o cara, como é que... É diferente, né, É cara? diferente. muito Ah, diferente. esse papo de crente. É diferente. E de fato a gente teve um vínculo muito grande, esse líder. A gente ficou muito amigo. Mas dali eu já me senti, totalmente abraçado e desde então eu não saí mais. Aí foi me envolvendo cada vez mais. Entendeu? Pô, isso é muito maneiro que, tipo assim, muita gente fala, não, só volta pra Jesus ou aceita Jesus porque... Na tem dor. Não, isso, na dor, ou tipo, como tu falou, o Espírito Santo foi, mano, é agora o convencimento. Cara, mas a gente esquece também que a comunhão, né, tipo assim, ter não é o tato, mas vamos supor, ter a amizade com a pessoa influencia muito, cara, você andar com Cristo. É verdade. Uma coisa que eu observo é que se você for, por exemplo, num churrasco do mundo, você vai chegar ali, você vai conhecer a pessoa, em 2 minutos você vai estar bebendo com eles, não sei o que, parece que são amigos de infância. Mas acabou ali, tu não conhece mais ninguém. Você conhece a pessoa que te levou no churrasco. Na igreja, no primeiro instante, você pode até não sair dali amigo de todo mundo, mas o cuidado que vem depois faz toda a diferença. A gente não quer sair nunca mais. Verdade. Pode falar. Isso é questão até de pesquisa, que mantém pessoas na igreja. O ciclo de amizades é um dos principais fatores, e qualidade da pregação. Mas você vê que um dos principais fatores é isso. Porque se você não tiver amizade na igreja, você não vai ficar naquela igreja. Você vai... Verdade. Né? Cara, mas você sabe que eu vim... quando eu cheguei lá na igreja, a minha maior resistência, Paulo sabe disso, era a célula. Nossa, a minha também. Porque eu vim de uma igreja pentecostal. E naquela época, tipo, sei lá, 2018, 2019, mais ou menos por aí, antes disso, o pentecostalismo, ele demonizava muitas células. As igrejas de células, né? Chamava de seita, chamava disso, chamava daquilo. E quando eu fui lá pra igreja, eu não sabia que era uma igreja de célula. Só que aí foi começando o pastor ia falando muito no culto sobre célula e tal. Eu falei, caraca, mano, a primeira vez que ele falou, eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui de dentro. Porque assim, você ouvia muita coisa, e obviamente muita coisa errada. Muita coisa que não tem o menor sentido, mas que era a forma que aquelas igrejas acabam crendo e passando pra gente. Só que depois que eu fui conhecer a célula, e depois que eu fui na primeira célula, eu vi quanto eu hoje defendo que qualquer igreja, de qualquer denominação, deveria trabalhar com célula. Porque na minha visão não tem nada mais intrusivo pra alguém na igreja do que a célula. Você chegou a visitar alguma ou foi a primeira A que ficou? primeira foi a de vocês. Eu fui e A fiquei. nossa, né? A nossa. Na época de vocês. Fui e fiquei. E tipo, fui constante. Porque, cara, você conhece a igreja, você tem comunhão, você é inserido no servir na igreja, você é cuidado. Tudo isso através da célula. Que coisa que pra uma igreja, principalmente do tamanho da nossa, seria muito mais difícil se não tivesse. Verdade. Então eu penso muito nisso, tipo, como é importante essa comunhão, essa coisa. Passa a sensação que, tipo assim, você não tá tendo ponto de partida do zero. Tem alguém ali, não, faz esse caminho por aqui, que é melhor, só que, não, vou fazer por aqui, vamos fazer junto, algo do tipo, tá ligado? Célula é fundamento da fé, porque a igreja sempre foi. Eu sempre faço, nas classes de célula, eu pergunto assim, pra chegar a curiosidade. Quem criou célula? Pergunto pra vocês aqui agora, quem criou célula? Ai, meu Deus. Onde que o convidado pergunta? Tá errado isso. A célula foi os átomos de carbono, as moléculas. Boa, Paulinho, 1-0 no Pode Crente. Eu não tenho certeza. Quem criou a célula foi Jesus, pô. Tem ajuda dos universitários aí. Você vê ali o livro de Atos, é dessa forma, então ninguém inventou. Embora a gente vê hoje que tem igreja que faz, tem igreja que não faz, pra mim, todas deveriam fazer. Também. Depois que podem eu entendi não chamar o que era de célula, célula. podem chamar de outra coisa, mas você vê a igreja de Atos sempre foi assim. Então ninguém pode dizer, eu inventei e trazer o mérito. Sempre foi assim. E no decorrer da história se perdeu um pouco. E aí depois, mais recente, a gente veio tomando isso de volta. E você vê que cada vez mais as igrejas estão despertando para entrar nesse modelo que é você perceber. Não, na verdade tem que ser assim.
Tem igreja que nem é da Visão Celular, mas eles fazem esses encontros em casa e dão outros nomes, né? É, isso aí. É maneiro. O nosso amigo Emerson, eu teve uma vez que tinha um menino conversando com ele, o menino falou assim, poxa, a gente podia fazer um celulão de jovens, todas as células de jovens se juntar. Ele, mano, existe. A célula em si, o celulão é o culto jovem da nossa igreja. As células giram em torno do celulão, pô. Todo sábado é um celulão. Falar nisso, gente, assista o episódio do Emerson, que foi nosso primeiro bom. convidado. Nosso primeiro Com convidado. imagens, com Meu imagens. irmão gêmeo. Papo reto, verdade. Você é líder de jovens e líder de muitas células também, né? Sim. Como é que é cansativo ser líder de jovem? Porque jovem dá trabalho. Eu não sei se adolescente dá mais trabalho, eu acho que jovem dá mais. Eu fico em dúvida, criança, pré-adolescente, adolescente. Porque não é só a célula, não é só aquelas 10 pessoas da sua célula, é todo um ministério. E aí, como é que é? Ontem eu tava vendo um vídeo, né, de meme no Instagram e aí me mandaram, o líder de jovem vendo os vídeos dos jovens. Aí o cara, não, vou ver do fulano que essa é crente. Aí a pessoa lá zoando, Eu já vi esse vídeo. fazendo TikTok, não, vou ver da ciclana. Meu Deus, não. Mas assim, na nossa igreja, o trabalho é muito leve, porque como a gente falou das células. Então, um líder, ele não cuida de tudo sozinho. Né? O líder da célula, ele tá cuidando ali dos liderados, dos membros da sua célula, e a gente compartilha o cuidado. Então, pra mim, eu não sinto que é pesado. E o fato de eu ser jovem também, eu entendo muito o mundo dos jovens. Eu entendo as fases que eles passam, porque eu tô passando ou já passei. Vocês vão se construindo juntos. Então... Isso que eu queria perguntar também, porque o fato de você ser jovem aproxima, né? Mas aí rola aquilo das pessoas confundirem a amizade, porque você também é muito amigo da galera. E aí chega uma hora que você precisa exortar, como é que funciona? Isso acontece, realmente isso acontece. E a gente tem que se basear na palavra, né? Independente de ser líder ou não, assim como um amigo, entre amizade, se você vê o seu amigo errando, você vai confrontá-lo em amor. Que a Bíblia diz, né? O ferro com ferro se afia. Então, pra mim, como líder, eu tenho que ter essa percepção de não deixar se tornar meramente amizade e saber que eu tô ali pra também instruí-lo no caminho que eles devem seguir para agradar a Deus. Então eu tenho que ter essa percepção de quando isso está acontecendo. É mais meu mesmo, porque o amigo, o liderado, ele não vai ter essa percepção. Então eu tenho que ter essa percepção de quando está acontecendo, para mim poder, na hora certa eu ser o amigo, na hora certa eu ser o líder, entendeu? Na hora certa ser o discipulador, agora é o amigo que tá falando, agora é o líder. Entendeu? Tu Então, discipula um amigo também, né? Sim. É difícil. No começo era mais. Porque a gente tem que saber entender a diferença. Então, assim, eu hoje discipulo 3 pessoas. Dessas 3, 2 já eram minhas amigas, um veio depois. E eu sempre falo, cara, aqui agora é discipulado. Discipulado é diferente da amizade. Discipulado é um momento que a gente vai ter de oração, de busca, mas também de exortação, de confronto, de colocar as coisas muito à luz da Bíblia. Eu procuro não fugir da Bíblia em absolutamente nada. Eu acho que como ele falou, é o principal. O que você faz é levar a graça de Deus. Aproveitando que vocês falaram de confronto... Ele deu a deixa. Não, porque o Thiago tava falando de guiar as pessoas, né? A gente sempre fala aqui que jovem tem muita dificuldade de seguir regras, de dançar conforme a música. Isso é Então, vou aproveitar para começar a jogar agora, que agora vai esquentar. A gente já deu a introdução, agora a gente vai esquentar. Porque toda semana a gente tem um tema, né? E hoje a gente quer falar... A gente tá cheio de gracinha, mas a gente quer falar de lei também. Lei e graça. Lei e graça. A primeira pergunta que é uma dúvida que eu
tive quando comecei a estudar o tempo. Não que eu tive, mas que eu vi que muitas pessoas têm. O Deus da lei era mau? Não, Deus, ele é um Deus só. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. É o mesmo Deus, só que com percepções de ser humano diferente. Lá atrás, no Antigo Testamento, o ser humano era um. Hoje o ser humano é outro. A forma de pensar, né? Ele não tinha a tecnologia que a gente tem, a civilidade que a gente tem, então era olho por olho, dente por dente, era normal. Então o ser humano muda, mas Deus continua o mesmo. Agora a gente projeta Deus de acordo com o que a gente é também. Então a gente projeta imagens de Deus de acordo com o que a gente é. Então, Deus é mau? Não, um ser humano que era diferente naquela época, e ele atribuía certos sentimentos que eles tinham, as próprias leis que eles tinham naquele momento, eles atribuíam a Deus, entendeu? A forma deles verem Deus, a linguagem deles falando de Deus. Então a gente tem que saber separar essas coisas, pra gente fazer a análise do texto bíblico, saber, não, quem que está falando aqui, qual é o ser humano, qual é a cultura desse povo. Então a gente tem que saber interpretar dessa forma. Eu vi o Rodrigo Silva falando isso uma vez no podcast. Ele falou o seguinte: quando o povo foi liberto do Egito, a gente tem que entender que aquele povo era escravos, pô. Eles não tinham civilidade, sociedade e tal. Mano, eles eram escravos. Então Deus colocou as leis, tipo assim, gente, ó, isso aqui é um pontapé pra vocês entenderem no futuro o que é servir a Deus, tá ligado? Tipo assim, porque chegar lá, não tinha higiene, algo do tipo, não tinha ordem, mano. Aí ele falou, cara, eles eram escravos. Eles eram do zero. Até porque essa mudança, ela não vai... Eu já vi pessoas falando sobre isso também. Eu vejo muita pregação nesse sentido. De que, tipo, o povo era escravo no Egito e continuou com a mente do Egito quando foi nesse caminho do deserto até a Terra Prometida. Só que eu entro muito nessa linha de pensamento também, que ninguém deixa de ser escravo do dia pra noite, ainda que saia do Egito. Nenhuma mudança acontece. Nenhuma mudança vai acontecer. Talvez não vai durar 40 anos, como teve. Né, amigo? Peraí, também não é... Até porque a gente não vive tanto também, hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, calma. Mas assim... essa mudança também não vai vir em 5 dias, em 10 dias. Existe um processo para se entender isso. A lei talvez venha também para ajudar nesse processo, né? No caminhar desse processo. Então isso. Totalmente. Porque a lei é pra gente. É pra gente, por exemplo, você tem a lei de trânsito. A lei é por que tem a lei de trânsito? É pro nosso bem, pô. Né? Porque senão... eu vou ver o sinal vermelho, vou ultrapassar. Se eu não tiver uma penalidade, uma multa, eu vou fazer o que eu quiser. Vai ser que nem já viu aqueles países lá que anda todo mundo... Na Índia, cara, na Índia é uma loucura só. E eles, não sei como eles conseguem ali, não, né? mano. Não sei como eles conseguem, mas já tá acostumado há muito tempo, né? Mas se a gente colocar isso aqui no centro de Nova Iguaçu agora, vai virar um caos. Então, já é assim, mais ou menos, né? Não é maluco, ele tá Então a lei é pro nosso bem, né? É pra gente conviver bem. Senão cada um vai fazer o que quiser da vida e a gente vai se matar. Tinha diferença, quer dizer, óbvio que tinha, né? Porque eram 3 leis. Vamos falar um pouco dessas 3 leis, que não me lembro, anotei, tá, gente? Desculpa. Moral, cerimonial e civil. Você consegue explicar um pouco pra gente o que significa cada uma? Vamos lá, vamos tentar. Tem todo o tempo do mundo. A civil essas leis que regem a nossa vida entre nós. Para que a gente tenha harmonia, né, entre nós. A lei moral, ela é uma lei que ela não precisa estar escrita,
todo ser humano, ele tem uma consciência que a Bíblia diz isso, né, em Romanos. O ser humano é indesculpável. Dentro dele ele tem uma culpa, algo que ele sabe que é certo e que é errado. Então isso vem de Deus. Isso vem de Deus, ninguém precisa falar, é uma lei natural. É o que a gente trata hoje como princípio. Sim, princípio. Independente se tá numa Constituição ou não, a gente vai chegar a um acordo, não, que isso daqui é o certo. Entendi. É tipo assim, eu sei que eu não posso matar ninguém. Mesmo, independente de haver uma lei que me prenda, eu sei que é errado. Porque essa seria a lei tá moral. relacionada à sua moralidade. Entendi. É por aí. É por aí, mas a nossa moralidade, ela pode estar também corrompida, né? Em algum momento, alguma sociedade, ela pode corromper a sua moral. E aí ela faz leis civis de acordo com a moral dela, e essas leis civis, elas podem estar totalmente deturpadas do que seria a vontade de Deus, né? Então a gente vai aprofundar mais um pouco depois. E a lei cerimonial, né? É a lei do serviço de Deus ali, que os sacerdotes, né, se portavam no serviço ao Senhor. Basicamente é isso. A gente vai essa lei, posso dizer que essa lei cerimonial se aplica então só à igreja? Não à humanidade? Para mim é todo aquele que queira servir ao Senhor, sabe? E não é de qualquer forma. A gente precisa se portar de uma forma, então é para todos, porque não é só para a igreja, porque o Senhor, ele deseja que todos sejam alcançados e que todos se rendam a Ele. Então é para essas pessoas também. E aí você acha que Jesus mudou ou acabou com a lei do Antigo Testamento? Ele veio para acabar com a lei? Jesus criou uma nova lei? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Eu, particularmente, achei meio sem noção, mas não posso falar. Tem que levantar a bola. Eu não posso falar do assunto se eu não tenho propriedade para isso. Não, Jesus, ele não veio para acabar com a lei. Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir. E só ele consegue cumprir. E ele veio, e isso expõe a gente. A gente não consegue cumprir, porque se a gente errar uma, a gente é culpado por todas. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás. Ninguém aqui nunca matou ninguém, né? Eu criei assim. Fale por você. Fale por você. Buscar um nada consta. Mas ninguém viu, ninguém fez. Jesus, ele vem e ele traz um significado maior para essas coisas. Ele complica mais um pouco. Que aí a gente nunca matou, mas quando que às vezes a gente já matou alguém dentro de nós. Jesus falou, você não deve pegar a mulher do seu próximo, cobiçar algo do seu próximo. E aí Jesus vem e fala, se você olhar e desejar, você já tá pecando. Então, Jesus, ele complicou mais as coisas e expõe o quão falho a gente e a gente não consegue cumprir. E ele coloca a solução pra gente, né? Ele tira o peso da gente. Fala, vocês não conseguem. Se vocês tentarem sozinhos, vocês não vão conseguir. Só ele consegue. Então Jesus veio para nos ensinar a cumprir a lei, para nos ajudar a cumprir também. O Luciano Subirá, ele fala que Jesus não veio para rejeitar a lei. Ele veio para rejeitar a tradição religiosa. Porque existia muita religiosidade em cima das leis. Jesus nunca rejeitou a lei. Ele rejeitava as tradições que viam em cima dessa lei. Então, o povo não queria cumprir a lei no intuito de agradar a Deus.
Eles queriam cumprir a lei porque a religião mandava eles cumprirem a lei. Então, o que a religião mandasse eles fazerem no sentido de se mostrar santo, no sentido de se mostrar puro, eles fariam, né? Basicamente, é nesse caminho. É por aí. É como se a gente trouxesse para hoje em dia. O bom cidadão, ele é um cumpridor das leis e ele acha que por isso, eu faço tudo certinho, eu não desobedeço a lei. Por causa disso, eu tô garantido diante de Deus. Quantas pessoas a gente não conhece, né? E isso mostra também esse ser humano que pensa dessa forma, que acha que ele pode fazer alguma coisa, que se ele tá fazendo bem, ele tá agradando a Deus, ele pode se salvar. Eu faço tudo certo e tal. E então, isso que você falou, os judeus, ele tinha a lei ali e ele, eu tô cumprindo, eu tô agradando a Deus. Eu tô agradando a Deus, porque eu tô cumprindo aqui os requisitos, mas não que isso fosse prazeroso, né? É porque era um peso que, eu tô vivendo sobre isso aqui, se eu fizer errado... Tipo, bater um cartão, né? Tipo É a mesma coisa, a gente falou, lei de trânsito. Se eu não entender que isso é bom pra comunidade, pra gente, né, eu vou transgredir essa lei e eu vou achar um saco. Eu falei, por que eu tenho que ficar parado aqui no sinal? Que eu tô cumprindo, mas eu tô achando um saco, porque eu tô cumprindo, porque senão eu vou ser penalizado. Então assim se conduzia aí os judeus, né? Muitos deles, eu tô cumprindo porque se eu não cumprir, eu tô ferrado. A parábola do jovem rico, será que foi pra isso? Tipo assim, vocês estão fazendo isso, mas vocês não estão fazendo de coração. Vocês estão fazendo só pro cumprimento de cartão. Tá fazendo, seguindo, mas quando é pra vocês romper esse limite, você não quer porque vai cortar em você, né? Tipo assim, você não tá entendendo o propósito do que você tá fazendo. Porque ele na verdade, ele dá uma carteirada, né? Ele chega e fala, Jesus, aqui, tô fazendo tudo, cumprindo tudo, tô seguindo a regra, tudinho. Só que quando Jesus chega pra ele e fala, vai lá, vende tudo, depois tu volta. Aí ele cai pra trás. Aí ele dá marcha ré. Acho que é muito nesse intuito também. Tipo, aonde está a intenção no teu coração? Por que você tá fazendo? Às vezes esse cara já tava esperando pra encontrar Jesus e falar assim, como se fosse uma parada assim, eu tenho direito. Porque eu fiz tudo certo. Porque eu fiz tudo certo. Então você vai me recompensar porque eu segui as leis. Eu tô certo. Como se fosse uma obrigação de Jesus, porque o contrato ele tava cumprindo. Isso aí. Tipo, tipo o inverso de Zaqueu, né? Tipo assim, o contraponto de Zaqueu. Sim. Então aí é o homem que eu falei, ele acha que ele tem direito, a salvação dele tá garantida porque ele é um bom cidadão. E aí ele dá carteirada em Deus, né? Eu tô cumprindo. Então, aí o mérito da salvação dele seria dele. Ele não precisa de Jesus, né? Jesus só seria o passaporte, tipo assim, só seria o que assina, né? É o que libera. Deu check em tudo, aí assina e libera. Eu vi uma pregação do Luiz Saião, ele falando sobre a aliança bilateral. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é a aliança que Deus faz com Moisés. Que é diferente da aliança que ele faz com Noé, por exemplo. Que, se eu não me engano, é unilateral. Na aliança bilateral que ele faz com Moisés, Jesus vai cumprir a parte dele de levar o povo até a terra prometida, desde que o povo e Moisés cumpram a parte dele. Então é um acordo bilateral. Um cumpre o acordo se o outro cumprir também, diferente da aliança com Noé. Deus falou para Noé que iria salvar a casa dele, ia salvar a família dele, independente do que aquele povo, o Noé, fizesse, porque era um cumprimento, uma ordem divina do próprio Deus. Então se diferencia isso. Nesse tempo com Moisés, essa promessa só ser tanto que o povo passa 40 anos, porque
Eles poderiam ter falado, pô, tá, beleza, eles estão errando, mas eu vou cumprir a minha parte, em 40 dias eles vão chegar. Ou até menos, eles vão estar na Terra Prometida. Mas não, como o povo estava rejeitando a lei, não estava cumprindo parte dela, estava sendo rebelde, estava, enfim, andando para trás um monte de coisa, o tempo foi passando, e aquela promessa não foi se cumprindo. Então tem essa diferença também, pelo que eu vi. Se nós não somos salvos por obras, a nossa salvação não é diretamente ligada à obra, nós somos salvos pela graça. Já existia graça no Antigo Testamento? E se não existia, como que Moisés, Abraão, como que essa galera foi salva? Pra mim, sempre existiu a graça. Que é o que a gente falou, Deus é o mesmo. Também Graça pra mim é tudo. É favor, resumindo, favor imerecido. Tudo ao nosso redor é fruto da graça, porque a gente não fez nada para ter o ar que a gente respira, né? A natureza, o que a gente tem, o que a gente desfruta, a gente não fez nada por isso. Então é algo que foi dado a nós pra gente desfrutar. Então, para mim, desde sempre, Deus ele é um Deus gracioso e sempre a graça esteve presente, né? Agora, a materialização ali de Deus provando para a humanidade aconteceu em Jesus, né? Em Deus vindo ao mundo e materializando ali de forma mais a demonstrar a todos, dele mesmo fazer... demonstrar, eu vim a essa terra e eu cumpri a lei e eu morri por vocês. Se materializou em Jesus. Mas a gente é salvo por causa de Jesus. E aí se a gente entrar nesse caminho, assim, aí todo mundo que veio antes, né, tá lascado. Deus tem uma forma de tratar com eles, né? E a gente vê que a graça, várias passagens, a gente vê que Deus agindo de graça ali. Quando Deus ele poderia Deus irado com o povo, né? E aí é uma das coisas também que a gente estava falando da linguagem do ser humano que está falando. Deus ele se ira. Deus ele fica irado. A gente falou disso esses dias. É verdade. A gente falou disso esses dias. O tema foi de Noé. Que a tradução, tem tradução da Bíblia que fala assim, Deus se irou... Foi na célula, né? Foi na célula. Deus no se pós. irou não, entristeceu, né? Deus se entristeceu em ter feito um homem. Ou se arrependeu. Aí eu falei, pô, mas a tradução... Eu tava falando com ele, ou a tradução tá errada, ou tipo assim, Deus se arrependeu. Tipo assim, eu ficava, cara, como é que Deus se arrependeu? Foi muito nessa linha, tá ligado? Eu vi o Rodrigo Silva falando disso, ele fala que é o sentimento humano que dá a Deus. Então, Deus ele não se ira. A gente que interpreta a ira de Deus de uma forma, pô, deu tudo ruim. Eu tinha que fazer de uma forma, eu não fiz. Deus falou pra mim fazer assim, eu não fiz. Deu ruim. Minha vida deu ruim, tudo desandou. Aí eu vou falar, pô... A ira de Deus veio sobre mim. Foi a ira de Deus sobre mim. Não, na verdade, eu que me retirei daquilo que Deus propôs pra mim, e aí eu paguei o preço, né? E aí eu jogo pra Deus. Não, Deus tá errado. Minha mãe, com uma boa pentecostal, ela fala, quando Deus pesar a mão... A mão. Minha mãe fala às vezes. Não, eu falava isso, quando Deus pesar a mão, tu vai ver só. Esse povo vai ver só, deixa Deus pesar a mão. Cara, eu já vi uma pregação que foi bem nessa linha que o Campos falou, que é Deus, tipo assim, a gente interpreta o sentimento de Deus, porque é que nem quando um filho pede pra jogar bola na rua e o pai ou a mãe fala não. Aí, pô, o filho vai achar, pô, meu pai não me ama, meu pai não deixa eu fazer nada, mas a forma que o pai tá pensando é totalmente diferente, é de cuidado, Sim. É de amor, tá ligado? Só que a gente vai interpretar sempre dessa forma de, quando a gente recebe algo negativo, tipo assim, não gosta de mim, ou tá com raiva de mim, tá com ira de mim, bem,
É, uma forma de pensar, mas não também excluindo que algumas coisas que é você vê justiça, né? por exemplo, Sodoma e Gomorra. O que a gente poderia fazer pra vir fogo do céu e como que a gente ia explicar isso, né? Eu deixei de fazer alguma coisa, do que Deus falou e caiu fogo do céu e me consumiu. Não, ali teve uma interferência de Deus. Deus fez a coisa. Sim. Então não estou excluindo também, né, que Deus ele possa fazer algo. E aí muita gente entra na crise desse se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E aí tem a linha da hipergraça, né? E aí tem aquela passagem de Atos que Deus veio ali e consumiu o Ananias e a Safira? E a sua mulher, né? Porque eles não... eles mentiram. Mano, e assim, você lendo... E aí Rapaz, é pesado. Nunca mais vai mentir. O bagulho é pesado. Não, e aí eu tava vendo um podcast como esse, dois pastores de linha diferente, um mais ferrenho, né? Nessa posição, não, que Deus e o outro da hipergraça. E aí esse pastor ele pergunta pro outro, e aí, como é que você me explica? Esse Deus no Novo Testamento é tudo diferente? Como é que a gente vai explicar isso aí? Que Ananias e Safira caíram fulminado ali porque mentiram. E aí o hipergraça ele bugou ele. E rapaz, aí, te falar, confesso que isso daí me dá uma... Eu fico noiado, eu não consigo entender isso aí, né? Então, eu vejo dessa maneira. Mas eu também não tô excluindo outras passagens bíblicas. Eu acho assim, ninguém consegue explicar tudo de Deus. Ninguém vai conseguir explicar tudo. Deus ele tem as suas formas de fazer as coisas e uma hora ele faz de um jeito, com uma pessoa ele fala a linguagem de cada um, né? Sim. Comigo ele fala de um jeito, contigo ele fala de outro, ele tá falando a linguagem de cada um e isso aí é o mistério de Deus, porque se a gente explicasse Deus dentro de uma caixa fechada, aí ele não seria Deus. É como o Paulo sempre fala, a gente não pode botar Deus numa caixinha e achar que é aquilo ali. Essa parada, porque só para complementar o que ele disse sobre a hipergraça, acho esse tema muito polêmico, muito. A gente já teve episódio sobre isso, hein? Falamos sobre isso. E é muito, muito complexo, muito delicado também, porque você vê que, assim, existe uma relativização, não sei se vocês concordam comigo, da graça. E isso, de alguns anos pra cá, tem aumentado mais e mais e mais, exponencialmente. Esse pensamento de que é melhor às vezes manter quem está em pecado aqui na igreja, mesmo estando em pecado, porque a graça vai alcançar ele está debaixo da graça e ele já está perdoado, mesmo continuando pecando, do que perder ele. Existem muitas igrejas, principalmente nessa onda de hipergraça, que vão nessa linha de pensamento. E aí o que a gente faz? Porque assim, como é que a gente explica e ensina isso para as pessoas? Que a graça, porque o principal ponto a graça não é passaporte para pecado. Ela não é um tipo de ingresso para você pecar a hora que você quiser pecar. Porque o pecado na vida do cristão, ele deve ser... é Bíblia isso aí, né? Ele deve ser um acidente, não algo contínuo. Então você vê que as pessoas acabam tendo esse pensamento. Como é que a gente faz com isso? Romanos 2,4 diz assim, ó: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, muita gente vai nesse caminho. Deus é bom, tal, não dá nada, a graça de Deus me alcançou, não dá nada se eu errar. Quem faz isso, ele não entendeu ainda o que é a graça. Se ele está usando a graça como o cheque sem fundo. Ele não entendeu. Porque se ele entendeu, foi o que a gente leu. Essa bondade, essa graça,
ela me constrange. Ela não é pra me aliviar. Falar, eu posso tudo. Ela me constrange. Eu vou ficar constrangido que quando eu for errar, eu falo, cara, como eu posso pecar? Como eu posso fazer isso, cara? Se o que eu recebi, pô, foi algo tão lindo. E como é que eu vou retribuir dessa maneira? Aí a pessoa entendeu a graça. Agora quem usa dessa forma aí, era diferente, não tem mais lei, não precisa fazer isso ou aquilo. Essa pessoa, pra mim, ela não entendeu ainda. Cara, eu já vi pessoas... Complicado, mas eu já vi pessoas usando a graça até pra entrar no mérito dos desigrejados. Tipo, não preciso estar numa congregação, não preciso estar em comunhão com a igreja, porque eu vivo com Deus, eu vivo com a graça. É o que a gente já falou até aqui sobre essas pessoas de cultos de domingo. Que o cara faz tudo que faz durante a semana toda. Eu até falei aqui no episódio que tá saindo... Aí, tá vendo? Buga nossa mente. Buga nossa mente. Mas é o de semana passada. No episódio que saiu semana passada, eu falei que eu acompanho uma menina que ela mora nos Estados Unidos e ela se mudou pra lá tem 3 meses mais ou menos. Ela começou a procurar igrejas lá pra ela congregar, né? Tá em comunhão com a igreja. E ela achou até ministérios brasileiros gigantes lá fora. Ela mora em Orlando. E que ela falou, cara, eu não consegui ainda encontrar uma igreja aqui para me alinhar com as pessoas. Porque não só os americanos, como os brasileiros que vivem aqui também, eles têm uma visão de igreja muito domingo. Tipo assim, a galera é nesse pique. Por exemplo, culto americano geralmente é de manhã nas igrejas. Raramente é à noite, pelo que ela me explicou, lá pelo menos onde ela mora. Então, tipo, a galera vai pra igreja de manhã e à noite vai pra balada. E durante a semana vai pra festinha universitária, bebe. Tem gente que tem relação com outras pessoas. E tudo porque eles acabam tendo essa visão. De tipo, eu só vou no domingo pra agradecer a graça que me alcançou. Ou pra agradecer a semana que eu tive. Por exemplo, cara, eu tô tendo relação sexual com um monte de gente. Tô bebendo, tô indo pra balada, mas, pô... Eu fechei um contrato com uma empresa que eu tava pedindo muito, foi Deus que me deu, então domingo eu vou lá agradecer. Essa é muita visão que a galera tem de graça também. E aí, você vê, é um looping. Aí eles passam a se tornar um legalista. Você vê que volta tudo, dá a volta, e aí eles passam aquilo a ser quem eles criticam, né? Se eles criticam, não, vocês estão errados e tal, não é assim, é leve, é graça. Aí eles começam a entrar, quem faz isso começa a entrar num caminho que aí daqui a pouco, eu vou pra igreja ali porque pra agradecer, ele vai bater cartão. Ele já não tá indo mais com um prazer, né, de adorar o Senhor, ele tá indo ali só pra bater um cartão na igreja. Aí ele virou legalista, aí aquele que ele criticava, agora ele pelo menos eu tô cumprindo isso aqui, então não tô tão errado assim, que eu ainda cumpro alguma tentar coisa. tirar um peso de culpa, né? Tentar disfarçar, fazer uma cortina de fumaça para sua culpa. O neopentecostalismo no Brasil tem muito disso, né? Essas igrejas neopentecostais, você vê muito essa questão da compra da graça. Então, tipo, você entrega alguma coisa, geralmente financeiramente ou materialmente, em troca você recebe a graça de Deus, em troca você recebe uma cura, em troca você recebe uma revelação, uma profecia, algo do tipo. Coisas que estão alinhadas com a graça, mas que na verdade às vezes não tem graça nenhuma. Vocês veem hoje em dia as igrejas se curvando a isso? Porque eu vejo igreja que aceita, sei lá, não propina necessariamente, mas aceita boas ofertas, digamos assim, e sabe como está a vida da pessoa que está ofertando. E você acha que isso que a igreja está recebendo pode ser convertido em maldição para a própria igreja? Para a igreja, aquela igreja específica, não a igreja comunidade, aquela igreja mesmo, denominação. Não,
Não, maldição não diria que... Você tá falando que é de oferta mesmo? Porque assim, eu sei como a pessoa tá vivendo. Tá vivendo uma vida totalmente de libertinagem, só vai à igreja aos domingos, não tem compromisso com nada. Mas aquela pessoa é uma contribuinte fiel para minha igreja. Uma boa contribuinte. Eu deveria continuar recebendo o que ela contribui, o que ela doa para a igreja ou não, porque eu sei, inclusive, de onde vem o dinheiro. Às vezes é um dinheiro, sei lá, sujo, de lavagem, enfim. Se você sabe que é um dinheiro errado, aí você tem que instruir a pessoa, né? Agora, todo recurso que vai entrar na igreja vai abençoar a igreja, vai abençoar ali a obra, as instalações. Agora, o resultado da pessoa, da vida da pessoa com Deus, aí pode ser nulo, né? Aí a pessoa tá achando que tá agradando a Deus e não tá agradando. Mas eu como líder dessa recebe, igreja... Mas agora Deus não recebe. Eu como líder dessa igreja deveria continuar aceitando? Não, mas como é que a gente vai impedir também, né? Não, você não vai dar aqui se, por exemplo, o dízimo. O dízimo é o princípio. Como é que eu falo pra pessoa não dar o dízimo? Não, eu acho, tipo assim, na questão, porque é o que ele falou, na oferta e no dízimo, é meio, vou falar que é complicado, é mais difícil ter essa regulamentação da igreja. Mas vamos supor, já vi histórias de até saiu em rede social, em site assim de fofoca gospel, que vamos supor, chega o cara... Jogador de futebol. O cara, vamos supor, não, tem um jogador político, sei lá o que, dá uma doação pra igreja. X milhões. Tipo assim, por que esse X milhões tá vindo de doação? Não de oferta, mas de doação. Tipo assim, isso aqui é pro fundo da igreja. Aí não vai pro cofre da igreja como oferta, vai pro cofre como doação. Aí quer dizer, vai passar pela igreja, tipo assim, tá vindo daqui. Aí, sei lá, a auditoria da igreja, a secretaria da igreja, isso aqui é propina. Isso aqui é desvio de dinheiro, de verba pública. Como a igreja deve se portar perante isso? Porque eu vejo, como ele falou do loop, mano, vai criando... Esse loop vai só fomentando cristãos piores. Porque é que nem o cristão. Tem um cristão que vai só no domingo para agradecer. Mas se cria também o cristão que só vai ao domingo para carregar as energias para a semana. Que é o pior, tipo assim, é pior do que o vai só para agradecer. Pelo menos que vai agradecer, ele entende que está agradecendo. Agora vou carregar minhas energias para a semana. Tipo assim, mano. Tem gente até que fala que se sente fraco, que não se alimentou quando não vai à igreja domingo. Exato. Aí, tipo assim, fica tudo meio superficial, tá ligado? Não, nesse caso aí devolve o dinheiro, filho. Devolve, denuncia, faz o que tiver que fazer. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim pra igreja, pô. Mas a igreja tá envolvida no escândalo. Não, aí não. Agora dos membros ali, a igreja vai procurar ensinar os membros. Como Jesus falou, se você tem alguma questão com seu irmão, vai e resolve primeiro e depois você oferta. Se a gente não faz isso, a nossa oferta pode estar sendo a gente mesmo aqui. A gente tem alguma questão com alguém e a gente está ofertando. Talvez a gente está achando que a gente está cumprindo ali o princípio, mas assim, a gente não está agradando a Deus. É o que o Rodrigo Silva, mais uma vez citando o Rodrigo Silva, é que ele já falou no podcast sobre Pedro, né? Ele falou, tipo assim, quando Pedro começou a andar com Jesus, e normalmente ele falou para Pedro, deixa sua espada em casa e vem comigo. Mano, Pedro trouxe ele puro, pô. Tipo assim, mano, esse sou eu. No andar com Cristo que ele foi tratando. Então, é isso que eu não vou me lembrar agora quem falou sobre isso, mas eu vi muito isso. É uma graça que ela te livra da condenação do pecado, mas ela não te livra e não te dá entendimento sobre o peso e o poder do pecado. Essa é uma graça barata. Porque quando a mulher adúltera, ela peca, Jesus vira para ela e fala, eu não te condeno, porém, vai e não peques mais. Vai e não volta a fazer o que você fazia. Então, se estão te apresentando uma graça que ela só te recebe, te mantém do jeito que você tá e não te transforma, meu irmão, isso não é graça. Isso não é o evangelho da graça. O evangelho da graça, ele tem que ser transformador. Quando Paulo encontra Jesus no caminho para Damasco, ele encontra Jesus e na vida dele nunca mais é a mesma. Parou ali.
Ele passou por um processo de transformação antes de começar o ministério dele, mas ele nunca mais voltou a perseguir cristão. Ele nunca mais voltou a ser quem ele era antes de encontrar Jesus. Então, se essa graça, você alcançou ela, você encontrou ela e você continua cometendo os mesmos erros nesse looping que a gente está falando, tem alguma coisa de muito errado, com toda certeza. Eu acredito assim. Com certeza. Aí é baratear a graça, né? Aham. E aí, é o que eu falei, você não entendeu ainda, porque quando você tem um encontro com a graça, você vai ser constrangido. Aham. Você vai ver o que tá de errado em você, e aí você vai, poxa, como é que o favor imerecido, eu tinha tudo para ser condenado, eu tinha tudo para ser tratado ali no rigor da lei, mas agora eu recebi algo totalmente ao contrário. Eu não consigo ficar indiferente a isso. Isso daí vai me constranger. Quando eu for pecar, quando eu for fazer alguma coisa, poxa, eu não posso. Como é que eu vou retribuir dessa? Embora a graça não me peça, ela não me cobre, porque a graça Deus não está esperando algo que a gente... Ele quer que a gente viva uma vida melhor diante dele, mas ele não tá cobrando, porque eu fiz, vocês têm que fazer. Sim. É pelo constrangimento, é a gente que olha para isso e fala, poxa, se eu não mudar, pô, eu sou o pior, mano. Se a minha vida não for transformada, eu sou muito ruim. É aí que Paulo fala no Romanos 7 também, que ele fala lá que ele quer fazer o bem e não consegue, mas o mal que ele não quer, ele consegue, ele acaba fazendo, e aí ele vê a ruindade dele. Sim. Então a graça expõe a ruindade que tá dentro da gente. E a gente fala, caraca, eu sou miserável, mano. E porque eu sou miserável, aí eu preciso de alguém que é maior que eu, porque eu não vou conseguir responder. Se eu quiser pagar, eu vou ficar noiado. Eu falo, poxa, eu vou querer fazer de tudo pra poder agradar a Deus. E aí eu vou cair nesse loop que a gente tá falando. Eu vou querer fazer tudo, eu vou querer comprar, eu vou querer cumprir tudo certinho. Só que aí, mesmo assim, eu não vou conseguir. E aí que eu vou repousar em Jesus. E isso é complexo de entender. Isso é muito complexo. Sabe por quê? Porque eu já conversei com amigos que não eram cristãos e que tinham acabado de se converter ou algo do tipo. Por exemplo, eu me lembro de uma menina que eu conversei com ela num evento que a gente foi gospel cristão junto. E aí ela falou, cara, eu vim do catolicismo. E aí no catolicismo você tem a penitência, você tem a coisa do rezar várias vezes, ou do se confessar. Ela falou, a minha pior adaptação foi entender que eu não precisava fazer nada. Só pedir perdão. E isso, para a cabeça de algumas pessoas, por incrível que pareça, pode ser muito ruim. Porque você não tem algo palpável. Tu não tem alguma coisa que não... eu cometi um mega erro, assim, pequei, falhei, e eu não tenho o que fazer. Eu só tenho que pedir perdão e continuar a vida. É muito complicado, realmente, de se entender isso. Que, tipo, mano, a graça já te alcançou. Você já tá livre, você já tá perdoado. Entender isso sem entender que, tipo, não, pô, eu pequei, então agora eu tenho que orar 4 vezes por esse pecado. Eu tenho que fazer 5 etapas de jejum por esse pecado. Isso não existe. Então, assim, é complexo, né? Foi uma experiência e uma experiência que eu vi e que eu vivi foi na nossa antiga igreja, não sei se o Gabriel vai lembrar. O tema da conferência era sobre graça. Aí na pregação rolando e tal, cara, no momento todo o rolê da pregação, eu ficava pensando, pô, cara, eu não devia estar aqui não, mano. Sou miserável, olha o que eu tô fazendo. Tipo assim, ele foi pregando, no final ele falou, e se você tá pensando que você não merece estar aqui, se você tá pensando que você tá todo errado aqui dentro, isso é o Espírito Santo te constrangendo do que é, você não é, tipo assim, isso aqui eu vou deixar... Vou para esse momento agora parar de fazer. Não, cara. Te constrangendo para você ter uma vida totalmente diferente do que você está tendo agora. Você ter um novo ciclo. Tipo assim, as suas vestes já foram limpas, batizado ou não batizado. Cara, mas você tem que entender que a graça, ela
pequei, pedi perdão, vai vir consequência, com certeza, mas daqui pra trás não vou mais, daqui pra frente não vou mais fazer mais isso. Por isso que existe uma polêmica, uma discussão muito grande sobre se quem alcançou a graça e que tá dentro dessa graça, pecar a gente peca todo dia. Mas se essa pessoa continua presa a pecados, a vícios, por exemplo, se essa pessoa foi alcançada pela graça, ela continua viciada em pornografia, ela continua fazendo sexo antes do casamento, ela continua adulterando. Se essa pessoa foi alcançada pela graça, ela continua fazendo essas coisas, porque Paulo vai dizer, né, tipo, eu orei 3 vezes que o Senhor me tirasse esse espinho da carne. E Deus vira pra ele e fala, Jesus vira pra ele e fala, irmão, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o que vocês acham disso? Vocês acham que uma pessoa alcançada pela graça, ela continua cometendo esse tipo de erro, ou ela não alcançou a graça? Pra mim, a pessoa que continua, é o que eu falei, ela não entendeu. Porque a graça, ela vai jogar luz na lei. Ela vai me fazer olhar para a lei, não agora como um peso, como se eu tiver que ficar pegando a minha listinha, deixa eu ver se eu tô cumprindo isso. Uhum. Ela vai me fazer olhar a lei como algo que é bom para mim. E aí se eu continuo nessas práticas, por exemplo, a pornografia, ela destrói o homem ou a mulher, acaba com a mente da pessoa. A pessoa ela fica vidrada naquilo ali de forma que quando ela tiver alguém, ela não vai conseguir olhar com bons olhos. Então ela está fazendo mal para ela. Então a graça ela vai jogar luz sobre todas essas questões do pecado. E aí eu vou parar de praticar porque eu vou falar, poxa, Deus ele quer me ver bem, ele colocou isso aqui para mim ficar bem, para mim viver uma vida melhor. E então eu não vou conseguir ficar nessas práticas, porque eu vou ver essa graça e ela vai fazer eu olhar dessa forma, poxa, eu vou cumprir a lei porque eu tô fazendo bem a mim. E eu fazendo bem a mim, eu tô agradando a Deus, porque Deus ele quer me ver bem. Agora, pode ser que a pessoa tenha um vício que tá muito entranhado ali, que não seja fácil de largar assim, pode ser, mas com o tempo ela vai, porque é a transformação do entendimento, né, do Romanos 12. Sim. Com o tempo isso vai se transformando dentro dela. E ela vai, esse olhar que ela tem para essas coisas, para pornografia, ela vai olhar para pornografia assim e vai falar, pô, nada a ver isso aqui, que eu tô fazendo isso aqui, mano? O que lá atrás ela ficava vidrada ali, ela vai olhar assim, pô, isso aqui já não tem nada a ver. Pô, o que eu tô fazendo isso, mano? Isso aqui... É tipo aquela pessoa que fumava e parou de se fumar, tipo assim... E começa a sentir nojo, começa a sentir nojo, tipo assim, ela vê a pessoa, cara, não consigo mais ficar perto, na mesma sala, porque a pessoa... tem tanto nojo do que ela fazia, tipo assim, cara, ela não quer nem ter o prazer de estar vendo a parada. Por isso que a gente falou, como a gente falou esses dias, lá na célula, acho que a gente falou isso inclusive, aqui, no termo dito gospel, o desviado, ele não consegue ficar longe. Porque, de certa forma... Ele nunca vai viver a vida no mundo. Graça. E aí ele tá lá esse tempo todo lá falando, pô, cara, não deveria estar aqui. Pô, cara, isso aqui não é o meu lugar. É igual eu vi o testemunho de uma menina, de um cara falando na pregação que ele uma vez ele evangelizou para 3 meninas e essas meninas iam pro baile funk. Porque elas não conseguiam deixar de ir. Tipo, as outras pessoas chamavam ela toda hora para elas irem e elas também não conseguiam largar aquilo. Mas elas, todas as vezes que entravam no ônibus pra vir embora, elas oravam falando, Senhor, me tira daqui. Senhor, nos liberta daqui. Ai, gente, já orei tanto assim. Porque você vê a graça, cara. Eu acho que os nossos vícios têm muito mais a ver com a gente. Tipo, se eu sou viciada em algo, a graça já tá disponível pra mim. Eu é que não tô usufruindo dela. Eu não tô buscando minha libertação, porque eu acho que no momento que eu me dispor e falar, Senhor, eu quero me libertar disso, me ajuda. Cara, não tem volta.
Só uma pequena observação, agora que eu observei que o seu boné é temático. Pô, Gabriel, tô já 50 Agora, cara, minutos de olhei aqui, episódio, não percebeu ainda o easter egg? É por aí. Então, não, pode falar. Então você falou, festa. Desculpa. Eu não vou, quando eu fui alcançado pela graça, por algo maior, eu não vou deixar de ir numa festa, fazer algo que não agrade a Deus, porque eu tô com medo de Deus. Exato. Da consequência. Eu vou lá, será que eu posso ou não posso? Aí eu vou procurar versículo aqui, não, pra tentar me justificar. Deixa eu ver aqui se eu tô seguindo aqui. Aí a gente tá se tornando o legalista mecânico, ali, né? Pra ver se a gente tá cumprindo. Aí a gente fica andando sempre querendo com o manual debaixo do braço assim, querendo ver, deixa eu ver, posso fazer isso ou não posso? Perguntando pros outros, né? Posso ou não posso? Quando eu entendo a graça, eu não vou fazer certas coisas porque, como eu falei, a graça jogou luz sobre a lei, eu falo, poxa, não é bom pra mim. A lei de Deus, ela é boa pra mim, ela é agradável, ela vai me fazer um ser humano melhor. Então, não é porque eu falo, tá escrito aqui, eu não posso, mas é um peso. Eu tô querendo fazer, mas eu não vou fazer porque eu tô com medo da condenação, não vou, porque o que pode acontecer? Não, é diferente, falo, poxa, nada a ver eu fazer isso. Ainda que você vá, você sente que você não se encaixa ali, né? Alguma Você coisa pode... te incomoda e você fica, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você pode até estar em determinado lugar, mas você fala, poxa, isso aqui não nada a ver. Constrangimento vem, né? É o que uma vez o André Valadão, naquela caixinha de perguntas, ele falou uma vez. Eu acho que começou como pra lucidar algumas coisas, mas mais como uma brincadeira. Só que tava a gente fazendo o que você falou, tipo assim, manual. Posso fazer isso? Não posso. Teve um momento que ele falou assim, gente, vocês têm que ter experiência com o Espírito Santo, com Cristo. Vocês não podem se basear no que eu tô falando aqui pra vocês pode ou não pode. Vocês têm que ter as suas... E ler a Bíblia e entender, isso pra mim não é bom, isso pra mim é bom. E é muito isso. A gente hoje em dia, não hoje em dia, né? Que a gente vive hoje em dia. Mas, acho que por toda era do ser humano, pode ou não pode? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente não entende qual é o principal motivo ou a principal premissa da graça. A gente fica sempre nessa... Mas isso também foi uma construção na igreja. Muita coisa. Isso também foi uma parada que por muito tempo foi cultural. A gente... e mais uma vez, eu digo pelo meio que eu vim. Cara, a gente era baseado em regras que não necessariamente eram doutrinas teológicas ou que tinham algum fundamento bíblico, mas a gente foi baseado em regras de isso te leva pro inferno, isso não te leva pro inferno. Eu venho de um meio que as meninas, principalmente, usar maquiagem vai te condenar, usar brinco vai te condenar, usar calça vai te condenar, meninos, usar bermuda vai te condenar, jogar futebol vai te condenar. Meu Deus. Irmão. Então, assim, você vê que existiam esses parâmetros, tipo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E aí, conforme essas pessoas vão crescendo, elas vão tomar dois caminhos, porque eu experimentei disso na minha adolescência, infância e adolescência. E aí, pela graça de Deus, literalmente, eu tive um encontro com Deus. E aí, com esse encontro com Deus, eu comecei a procurar por meios próprios. Entendeu? Não, o que é o evangelho pra mim? O que eu conheço de evangelho? O que eu tenho de experiência com Deus? O que eu conheço de verdade bíblica? Vamos estudar, vamos atrás, vamos conhecer Deus. Eu tive que fazer isso. Porque se eu fosse depender do meio, hoje eu tenho pessoas que comigo estavam naquela época e que hoje não estão mais na igreja. E que hoje querem ficar longe do evangelho. Mas que tipo de evangelho na adolescência dessas pessoas foi apresentado a elas? Era um evangelho só de reclusão, de restrição, de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É o que ele falou no início, né? O crente é quadrado. Tipo assim, poxa, por quê? Tá ligado? Tipo assim, a gente bota tanto limite, coloca, né, hoje em dia, tanto limite na gente, que a gente, ir pra uma festa, não vou, porque sei lá o que, vão me ver lá, vão achar que eu tô pecando, sei lá o que, vão falar de mim pelas costas, vão levar pro meu líder, tipo assim, mano, tu não tá indo porque você não quer ir,
Porque você tem um entendimento sobre isso ou pelo que os outros vão pensar? Eu vi uma pregação que o pastor falava que a graça veio para tirar o fardo da gente de cumprir a lei. Porque a gente às vezes quer cumprir, mas com aquele peso, com medo de ir pro inferno, com medo de Deus se vingar de nós. Sendo que se a gente, como o Thiago falou, se a gente entende a graça, cara, cumprir a lei vai ser prazeroso pra gente. Sim. E aí, eu até comentei com eles um pouco antes de você chegar, que no Antigo Testamento as pessoas eram meio perversas, assim, sabe? Esbarrou em mim, eu já enfiava a espada em você e matava. Porque se existia graça já no Antigo Testamento, por que as pessoas eram tão vingativas, perversas, tão ferro e fogo? Não, foi o que a gente falou, né? O ser humano era diferente. A forma deles... A graça é algo de Deus. A gente também... Não foi só lá atrás. A gente pode hoje em dia, se retirar debaixo da graça também e fazer atrocidade, guerras. Eu não sei, será que lá atrás eles tiveram uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, como tantas mortes assim? Belo ponto. Né, então... não, tipo, o ser humano é tão ruim quando era lá atrás, é tão ruim quanto é hoje. Exatamente. Né? Então... Concordo. Essas pessoas, elas não foram alcançadas. Isso é muito... Ih, vou entrar no ponto aí. Eu quero fazer uma pergunta. Quer dizer, eu vou entrar no ponto aí. Na verdade, eu não quero fazer essa pergunta. Mas a gente tá falando tanto disso que... eu vou perguntar. Essa pergunta viralizou recentemente, que as pessoas que não sei por que resolveram começar a perguntar isso pra qualquer um que abrisse a caixinha no Instagram. Você acha que salvação se perde? Já que... Eu ia perguntar. Não, eu já tenho uma opinião, mas a gente precisa levar informação pra galera que acompanha a gente. E aí? Se não somos salvos por obras, somos salvos pela graça de Deus e porque confessamos a Deus, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Mas e aí? Fui salva, aceitei Jesus, mas eu posso continuar vivendo a vida que eu nunca vou perder a minha salvação? Não, aí... Como eu falei, cara, Deus, ele com cada um, ele fala de uma forma. E você vê ali alguns exemplos, Jesus, ele fala uma coisa para um e fala outra coisa para outro. Cada um é de uma forma. O cara que ele tá nessa noia, o que eu diria? O cara que tá nessa noia, poxa, pequei, não, perdi a salvação, Deus não me ama mais. Para esse cara eu falo, cara, não, você não perdeu a salvação. Você pecou, você tem um advogado que cara, intercede por você diante de Deus. Se arrepende. Você não é assim. Não é, perdi, ganhei. Agora, é pro cara que tá muito vaidoso ali de si, fala, não, eu fiz isso e tal, mas não perco a salvação, pra esse eu falo, eu acho que você perdeu. Então, mas perder implica em Deus retirar a salvação de nós? Cara, acho que não em Deus, mas a gente se retirar. É isso. A gente se retirar da... Eu acho que a gente não perde a salvação, a gente abre mão dela. Sim, é por aí, a gente abre mão dela. Então, assim, eu não sou do tipo de opinião que fechada, assim, não, é isso e pronto. Pra mim é isso, pra aquele que tá noiado, achando que perde, que fez qualquer coisa, perdeu, pra isso eu falo uma coisa. Agora pra aquele que acha que pode fazer tudo e não perde, pra isso eu falo outra coisa. Diante do que você falou, eu vi um vídeo, se eu não me engano, do Ibiruber. O que vocês estão comendo? Brownie. Alguém quer? Boa, tá patrocinando a gente. Tá aparecer aqui o card da... E aí, ele falando o seguinte, diante disso que você falou mesmo, dessa parada do cara achar que não perdeu a salvação, ele pode fazer o que ele quiser. A graça falsa, ela criou um nível de intimidade com Deus inexistente. As pessoas começaram a criar um nível de intimidade com Deus que, na minha visão, e na visão deles que estavam conversando também, não era qualquer pessoa. Era Luciano Subirá e Ibiruber. Por favor, respeite. Ele subirá. Pô,
E ele falando que, tipo assim, a graça criou esse nível de intimidade que, tipo assim, irmão, é até meio desrespeitoso. De colocar Deus no Eu lugar acho que esse discurso de aí... igualitário, sabe? De igualdade. De tipo, pô, Deus é o meu brother, irmão. Deus é o meu amigão. Deus é o cara que te chamam de Deus e de Senhor, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Tem um problema muito grande com essa música. Entendeu? Nesse lugar de tipo assim, fora religião. Eu acho que esse pensamento é o que gera discursos tipo, Jesus é muito maneiro, mas o fã-clube que estraga. Nessa linha do que tu falou, do se colocar no mesmo patamar, tipo assim, de igualdade com Deus, remete muito à tentação da serpente com Eva. Tipo assim, você vai ser igual a ele, você vai ter o mesmo discernimento que ele, tipo assim, você vai ser Deus praticamente. A gente tenta sempre trazer pra esse lado, né? Ser igual a Deus, tipo assim, balela. O ser humano, ele quer o tempo todo ser Deus, né? Ele quer ser igual a Deus e nessa tentativa ele vai falhar miseravelmente. Criatura quer ser criadora. E sempre o homem vai falhar, enquanto ele achar que ele pode ir sozinho, né? Que ele pode resolver as suas questões sozinho, ele vai falhar. E aí isso tem a ver com a graça. É o que eu falei do Romanos 7. Paulo, ele sabe que tem o problema dentro de si, do ser humano, e o ser humano não consegue resolver. E aí eu dependo de alguém que vai resolver esse problema, que é Jesus. Enquanto a gente tentar resolver esse problema, a gente vai ficar no looping. E a gente não vai resolver, né? Então, receber a graça é isso, saber que eu não resolvo, eu sou miserável, como Paulo fala, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque só Jesus que resolve essa questão que há dentro de mim. Por que ele falava que não viva mais pela lei, mas debaixo da graça? É o que a gente está falando, ele não está vivendo dessa forma de andar com um livrinho de regras e falar, deixa eu ver se eu posso fazer isso ou não. Ele está vivendo agora de uma forma leve, ele não está cumprindo as coisas porque isso ali implica na salvação ou não dele. Ele está cumprindo porque ele vê que é bom para ele. Ele não vê mais a Deus como um inimigo que está botando fardo, ele está vendo agora Deus como algo que quer aquele que quer o bem dele, aquele que é o seu Criador, que quer o seu bem, e está vivendo de uma maneira leve, sabe? Então é isso, a graça jogou, e tanto que ele fala, um não anula o outro, só muda a minha visão. Agora não é mais poxa, eu tenho que fazer. Não, agora ele é leve. E você falou do jovem rico. O jovem rico foi ali, Jesus, eu tô fazendo. Aí Jesus, você vê que Jesus tem um senso de humor, né? Que Jesus aí fala pra ele, você tá cumprindo? Então faz só mais isso. Jesus vai na conversa dele. Eu tenho feito tudo. Dá corda, né? Jesus dá corda, eu tenho feito tudo. O que eu tenho que fazer mais? E aí Jesus fala, tem feito? Se você quer ir pelo caminho do fazer, então Jesus expõe ele, então faz só mais isso aqui. Se ele tá achando que ele tá fazendo. Se a gente quiser ir por esse caminho do fazer, a gente vai ver que a gente não consegue fazer. Aí Jesus fala para ele, então vende tudo que tu tem. Se ele está cumprindo a lei, uma das leis é amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Aí Jesus fala para ele. Quebra. Caraca, deu na perna, cara. Aí ele olha, então, vai lá então, vende tudo que tu tem e depois vem. Toma. Depois vem e siga-me. Aí ele bota em xeque, tipo assim, beleza, tu quer fazer mesmo? Então vê se tu consegue fazer isso.
E ele fica triste por quê? Jesus é bravo, mano. Porque, tipo assim, Jesus expôs ele, pô. Expôs ele no conceito que ele achava que era bom, né? Tipo assim, fazer. Tipo assim, tipo você assim, tá falando, ele era tão generoso. Você tá falando que ama a Deus acima de tudo. Eu quero ver se tu ama mesmo. Entrega tua Ferrari lá, irmão. Então, Tua carruagem, aquela de em outras ouro. palavras, Jesus tá falando, pô, quer valer? Se você quer vir falar pra Deus, eu faço. Aí Jesus, quer valer que tu não faz? Então, faz aqui. Caraca, Paulo, entrega, doa a tua guitarra de 20 mil pra igreja, bravo. pra obra da igreja. Aí ele sai, aí ele fica triste. E todas as vezes que a gente vai por esse caminho do fazer, aí a gente vê que a gente não consegue fazer, e aí a gente fica triste. Porque a gente quer, Deus, eu tô fazendo, e aí você vê, poxa, o pecado, você tá com pecado ali, você quer vencer o pecado, e aí você acha que não, eu vou vencer primeiro o pecado para depois... quantas pessoas não são assim? Pô, vamos na igreja hoje? Não, pô, tomei uma cerveja hoje, não vou. Não, eu tenho que primeiro me livrar disso aqui. E a pessoa fica tentando fazer sozinha, né? Eu tenho que resolver essa questão para mim ver se eu agrado a Deus. E aí toda vez que a gente fica nessa, tentando, não, deixa eu me resolver aqui para depois eu ver se eu chego diante de Deus de uma forma que Deus vai me olhar diferente, porque, poxa, eu não tô errando assim, eu tô fazendo certo. E aí a gente não consegue. Aí a gente entra na noia. Que aí a gente vê, poxa, eu não consegui, aí eu fico noiado. Se eu não me libertar disso e falar, não, eu vou tomar essa graça pra mim, cara, vou tirar o fardo. Aí eu vou ficar noiado, igual o jovem que saiu triste ali. Ele vê, pô, eu não consigo. Mas aí, se eu não me derramar na graça, eu vou ficar tentando, não consigo. Mas agora, eu me derramo sobre a graça. Aí eu vejo, pô, na real eu não preciso. Eu não preciso lutar com as minhas próprias forças. Agora, pô, eu vou tirar esse peso de cima de mim. Eu vou deixar Jesus me ajudar. O segredo é a entrega, né? Eu vou deixar Jesus me ajudar a tirar esse fardo de cima de mim. Porque se eu ficar tentando sozinho, aí eu vou ver que eu não consigo, aí eu vou ficar triste, eu vou ficar cabisbaixo, e aí daqui a pouco eu vou tentar de novo, aí eu vou ficar o tempo todo mantendo a distância entre eu e Deus. Que eu vou ficar tentando me resolver aqui, só que eu não vou me resolver. Então eu vou falar, eu vou a Jesus assim mesmo, do jeito que eu tô. E aí Jesus vai vir e vai ajudar a retirar o fardo, né? Caraca, yes. Verdade. Isso. Ai, vou até beber uma água. Se hidrates. Pô, tu não botou água gelada pra mim, Paulo? Botei, você tá com o copo cheio. Tá bom. E aí? Temos Depois quanto dessa, tempo? Acho que é 1h30. Eu louco, Caraca. Que isso, mentira. cara? Muito rápido. Que isso? 1h27. Caraca! Pra mim tinha uns 50 minutos ainda. Que isso, Nossa. esse assunto Passou é... muito rápido. Não, e assim, eu acho que tem... Dá pra gente chegar aqui, tem muito mais coisa a falar. Porque... Mas pode falar o que você acha importante. Esse assunto das pessoas entenderem. Esse assunto é muito complexo, né? Então, eu acho que muita gente entra nessa noia. Lei, graça. Antigo Testamento é lei, agora é graça. E muito cristão fica noiado com isso, né? E os dois vieram de Deus, a lei veio de Deus. A lei é para o nosso bem, né? Se tem, já viu aquela frase assim, se tá, não sei se tá escrito, tem história. Se alguém falou, tem como é que é? Se tem placa, tem história. Acho que eu até anotei isso aqui, ó. Então, a lei tá ali, tem algum motivo da lei tá ali, né? Se tem aviso, tem história. Isso aí, mano. A lei não é desde Adão lá. Teve um período sem a lei, né? Depois veio a lei. Por quê? A lei foi estabelecida porque no decorrer da vida humana ali, não, precisa. Que é essa questão. Se tem aviso, se tá ali, é porque tem que cumprir. Quando a sociedade cria uma lei civil, é por quê? Porque antes de criar a lei, já tem uma história que precisa dela.
Então, o acontecimento ali antecede a lei, precisa dessa lei. Então, a gente precisa da lei. Sim. Né? Pra gente viver bem. Agora, a lei não é a nossa justificação diante de Deus. Né? E eu tenho que viver, aí a graça me faz olhar para essa lei. Porque se eu ficar... É aquela questão, você aprende uma coisa na teoria e você aprender na prática, é a mesma coisa? Tá aprendendo a teoria e na prática? Um assunto, digamos assim, um assunto que, poxa, você não se familiariza muito, você não tem muito interesse, você vai aprender teoria, você vai achar um saco, né? Por exemplo, digamos, física, matemática na escola. Quem lembra? Você lembra a lei de Bhaskara? Fala aí, Pitágoras. Vai, Gabriel! Eu sou da área de biológicas. É que nem a galera que faz curso em inglês e tal, quando vai lá fora que fala, pô, mano, eu Não sei inglês, nada. realmente Você percebe aqui que fora, nada. porque no curso tu não aprende. A teoria tu não aprende. Então, Aí daqui a alguns anos estão um Fisk querendo patrocinar a gente aí, tá verdade. falando isso. É verdade. Eu tenho que inglês. Então, é um exemplo. Se a gente não entende, você está falando da igreja, tem que fazer. Se você não entender o porquê de fazer, aí tu vai ficar no aí tu vai gerar o oposto. Aí tu vai gerar o crente que revoltou, né? Pô, você tem que fazer Ficou tudo cansado. isso, esse peso todo. Agora, meu irmão, agora não tem que fazer mais nada. Agora tá tudo liberado. Vai gerar o oposto. Agora, se você aprender na prática um assunto, você vai ver, é por isso. Se você tá na escola aprendendo as fórmulas, você fala, mano, por que eu vou usar isso? Mano? Por que eu preciso disso? Pô, isso aqui é chato demais. Agora, quando você vai pra prática, você vê, poxa, isso daqui é por causa disso. Essa fórmula eu aplico nisso. Então é dessa forma que a graça joga luz na lei. Na prática da vida, do dia a dia, você vê, poxa, por que eu não devo... por que eu devo honrar pai e mãe? Por que eu tenho que amar o meu próximo? Poxa, porque isso é bom. Isso é bom pra mim. Isso na vida aqui, isso no dia a dia, isso faz bem, isso vai me levar a um nível mais alto da minha própria humanidade, vai me fazer alguém melhor. Enquanto você ficar nessa de teoria, porque o ímpio, você vai falar pro ímpio, né, você vai entrar nas questões morais, a gente falou de lei moral. Você vai chegar pro ímpio e vai entrar no embate das questões morais da atualidade, você vai arrumar treta, você vai falar de aborto. Se você não mostrar primeiro o amor de Deus, a gente vai entrar numa treta ali, que você vai, não, é isso e pronto. Se você não fala, cara, não, vamos ter uma conversa agora, uma conversa mais séria, vamos parar pra pensar, por que Deus falou isso? Por que, poxa, não é pra embriagar, não é pra... Você deve evitar a bebida. Por quê? Porque senão você vê o crente vira até chacota se tá numa roda assim, tem bebida. Porque você não bebe? Porque você é crente? Quentinho, tá não sei o que, não vai beber, tá cheio de vontade aí, mas não vai beber. E aí tem gente que fica nessa, não, eu sou crente, não posso. Mas tava com vontade. Agora, se você entender o porquê não, aí você fala, vai parar pensar e vai falar, não, pera aí, bebida faz bem? O álcool faz bem pro ser humano? Não faz. Então, o meu argumento não é de que, se pode ou não pode. Agora o meu argumento não faz bem. Então, não promove o crescimento do ser humano, aquilo que faz bem, aquilo que eleva o ser humano. Então, é pra isso que Deus falou. Não é pra mim botar peso, pra me ficar assim, caraca, Deus, bem que tu podia mudar isso aqui, não. Aí eu tô entendendo a mente de Deus, sabe?
Fala, pô, é pra isso, pô. Por isso que Deus quer que eu faça dessa forma. Não é por causa dele, primeiro, é por causa de mim. É porque, pô, eu tô fazendo bem pra mim, e eu fazendo bem pra mim, pô, tô agradando a ele. Sim. Mudar a percepção, né? É igual quando a gente fala, a gente sempre comenta sobre pessoas que perguntam, o crente pode ouvir música secular, o crente pode ir, sei lá, no Rock in Rio. E não é que não possa, é que você tá abrindo mão de algo que só alimenta a sua carne por amor a Deus. Você tá abdicando disso. Então é igual você tá. Esse exemplo que você deu do bar. Você entende que o que você vive com Deus é maior do que aquele prazer momentâneo de tomar uma cerveja, sei lá, ou qualquer outro tipo de bebida. Nem conheço bebida. Tipo assim, dentro do que o Thiago falou também, esse embasamento bíblico para você. É por isso que episódios como esse são importantes. Por isso que às vezes trazer convidados e falar sobre esses temas é importante, eu digo principalmente para o cristão. Para ele entender e ele ter base quando ele for para algum tipo de encontro, para algum tipo de conversa. O que a gente tem de cristão que passa vergonha, irmão? Porque ele vai justamente sobre isso, sobre se embriagar, ou sobre, por que você não faz sexo antes do casamento? Mas por que você não fica com todo mundo? Por que isso? Qual é o tipo de base bíblica que você tem? Você sabe defender sua fé? A Camila Barros, ela fala sobre isso. Ela fala, a gente tem que estar pronto. Opa. Vamos lá, como fazer café? Vamos ver o que o Gabriel fica assistindo em casa. Gente, foi alguma palavra que você usou aí do Google, Siri. que ativa o Google. Siri, Okay, é você Google. aí. Ok, Google. Gabriel, por que você quer aprender a fazer base? De Só de curiosidade, E de café. assim. Pesquisou ali. Não sei por quê. Foi o Google Assistente. Mas pior que eu vi o dia lá, cara. É o Jarvis. Tô louco. Enfim, como eu tava falando, a Camila Barros, ela fala sobre isso. Ela fala, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás usou a palavra para confrontar ele. Satanás falava, faz isso porque tá escrito assim. Jesus vinha e falava, mas também está escrito, faça isso. Então você tem que ter base bíblica, porque às vezes, irmão, você vai estar numa situação em que os dois conhecem a Bíblia. O que eu já peguei de gente que veio conversar comigo, ou que você vai evangelizar, que essa pessoa é desviada, e essa pessoa, irmão, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aí, como é que tu faz? Queria falar, não, mas eu passei por isso na igreja. Aí você vem e fala, não, mas é isso, não, mas é porque a palavra diz isso, isso e isso. E aí, o que você responde? Eu já vi gente que ficou sem resposta. Então você... Até fala, não, eu entendo porque você tá fora da igreja, eu entendo. Entendeu? Por quê? Porque você não estuda, porque você não tem conhecimento bíblico pra estar nesses momentos e que a gente vai passar cada vez mais. A tendência não é diminuir, a tendência é aumentar. Não, eu vejo as pessoas hoje em dia também usando a Bíblia para justificar seus pecados. Igual o não se embriague. Aí fala, não, mas porque a Bíblia tá falando pra gente não se embriagar, mas a gente pode beber. E quando vai nessa, tá fazendo de um tudo. E aí, pra mim, é mais que isso. Não é conhecer a Bíblia só pra rebater, pra falar que tá escrito. Não, aqui, ó. Que aí a gente entra nesse legalismo. É a gente entender a mente de Deus. Sabe? Não, deixa eu ver, por que Deus falou assim? Igual esses dias. Tava falando com alguns jovens, né, que não são cristãos. O típico jovem que... droga não tem nada a ver, aborto não tem nada a ver. E a gente falou, não, vamos conversar agora aqui. Mais profundamente. O ser humano a gente tá evoluindo ou a gente tá indo de mal a pior? O ser humano. Cada vez mais doença emocional, cada vez mais o ser humano tá mal. Pode estar evoluindo na tecnologia. Mas cada vez mais o homem quantos crimes a gente vê cada vez mais bizarro que o outro, né? Do nada surge, uma parada bizarra que a gente... Aí daqui a pouco, semana que vem, vai vir outro mais bizarro. Não é possível que aconteceu isso, tipo, Então o ser humano tá indo cada vez mais de mal a pior aí. E aí, trocando ideia com o jovem, aborto. Por que não fazer? Mas eu acho que cada um tem que fazer o que quiser.
aí a gente tem que pegar embasamentos também, falar a linguagem, trazer outros elementos da vida mesmo, de outros exemplos, para explicar a palavra de Deus. Então, vamos lá, aborto, a gente está desumanizando. Poxa, eu vi, não sei se até comentei com ela isso, por exemplo, você já viu aquele filme, O Doador de Memórias? Não, Que é uma sociedade que pô, todo mundo já nasce sabendo o que vai ser, a pessoa já... são praticamente fabricadas, as pessoas. Não nasce mais de um relacionamento amoroso ali, como tem outro também que chama Gattaca, filme antigo. As pessoas são fabricadas e isso é uma utopia. Eu creio que a gente vai chegar nesse ponto, se a gente for por esse caminho, tudo pode, não sei o que, aborto, a gente vai chegar nesse ponto e a gente está se desumanizando. Então a gente vê que, a gente se afastando da lei de Deus, a gente se rebelando contra Deus, a gente está ficando pior. O que acham, é progresso. No século XXI, poxa, tem gente que pensa assim, a gente quer o progresso. Não, na real o progresso está sendo um regresso. Então se você parar para pensar, você fala, poxa, a gente tá se desumanizando, o ser humano está indo de mal a pior. Então, o que Deus propôs não é peso, é pro nosso bem. Então, entende isso. Entende a mente de Deus. Que senão, se a gente não entender, a gente vai cada vez mais pro buraco, né? Então, você fala, conhecer a Bíblia para falar, para rebater, chegar, não, tá escrito, disputa ali de versículo. Não é para mim somente rebater, discutir, é para mim entender o que Deus quer pro ser humano. E fazer o ímpio entender isso na nossa pregação, na nossa evangelização, porque esse discurso de não pode isso, não pode aquilo, gera mais revolta contra os ativismos homossexual, contra aborto. Tá gerando o oposto, que aí gera o revoltado de cá com o revoltado de lá. E a gente só vai se afastando. E a gente tá perdendo o porquê da coisa. Você falou da igreja lá, tem que fazer, mas ninguém sabe o porquê. Uhum. Tá todo mundo fazendo, mas ninguém tá sabendo, por que eu tenho que fazer? E aí, vai de um oposto ao outro. Aí é só revolta, aí é só culpa. Então, a gente tem que chegar nesse entendimento, sabe? Por isso que eu falei, até as pessoas que não conseguem experimentar esse perdão em si mesmas, a maioria delas é por falta de conhecimento bíblico, cara. Eu tava discipulado com um discípulo meu e eu tava falando sobre isso com ele. Falei, cara, experiência com Deus, Bíblia, palavra, nada vai conseguir substituir. Nada. Porque a gente às vezes entra nessa noia de que nós somos culpados, que nós somos não somos merecedores, e de fato não somos, mas a gente entra nessa noia de que a gente não consegue ser perdoado, não consegue se perdoar porque a gente não conhece Deus, porque a gente não conhece a graça, porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não tem profundo conhecimento e experiência com Deus. Se tem uma coisa que a aliança com Deus vai nos trazer, é progresso nessa área de... E na verdade cura nessa área de perdão com nós mesmos. Eu hoje, com as experiências de igreja que eu tenho, tendo passado por liderança de jovem, de adolescente, eu vejo que o maior problema que a gente tem hoje é falta de conhecimento. A gente não passa por progressão, a gente não progride, a gente não cresce porque a gente não tem conhecimento. E aí a gente fica preso no nosso pecado, a gente fica achando, eu vou cair, eu já sei que eu vou cair no mesmo pecado, eu já sei que eu não consigo me libertar disso, eu já sei que eu não consigo sair disso, então tô entregue. Normaliza, né? Normaliza. Aí Então precisa ser lembrado, que a gente falou do último episódio, né? Semana passada, que precisa ser lembrado que somos amados, que somos filhos, fica sempre nesse ciclo eterno, sem ter um progresso. É a verdade que a gente é ruim, a gente é pecador, a gente é miserável. É verdade, mas também é verdade que Deus é um amor infinito. Somos amados, que somos filhos. Então, exato. isso equilibra
as coisas dentro da gente. A gente não vai ficar tão noiado assim de, pô, Deus não me ama, não, eu fiz isso, eu tô ferrado, Deus vai pesar a mão, e nem vamos ficar também no, pode tudo. É equilíbrio, sabe? Equilíbrio é a coisa mais difícil, né? E manter equilibrado ali, nem um extremo, nem a outro. Então a gente tem que entender, não só conhecer a palavra de Deus, mas entender, porque Paulo ele, falando de Paulo, muito de Paulo, ele conhecia a palavra de Deus antes dele se converter. Sim. Ele conhecia ali o Pentateuco, as leis, mas ele não tinha, para ele aquilo ali não tinha o sentido que teve depois que ele se converteu, né? Para ele era o livro de regras, de tem que fazer isso e aquilo. Então a gente pode saber de Bíblia, mas tem gente que conhece só também no nível do conhecimento histórico ali, mas não conhece no entendimento da palavra. Então Paulo sabia, mas ele, depois que Jesus apareceu para ele, a visão dele mudou, foi outra. Aí jogou luz sobre tudo o que ele sabia. Aí que ele vem, Romanos espanhol, que mais explica essa questão da lei da graça. Aí jogou luz lá e ele vem explicando o problema do ser humano, onde o ser humano caiu. Ele vem explicando a lei toda e trazendo a solução. Então, Jesus que, quando a gente é encontrado pela graça, que traz essa percepção e ilumina tudo. Aí a gente deixa de ser legalista e vê a Deus de maneira diferente. A gente passa a pensar com a mente de Deus. Aí já não é mais, é algo que já está dentro da gente e vai transformando a gente, vai fazendo a gente pensar como Deus pensa. Entende? Então essa é o processo de transformação. A gente falou aqui do cumprimento da lei, que é complexo, né? E falamos sobre a gente só consegue viver a graça de forma verdadeira quando a gente consegue entender. Você acha, pensando nisso, cumprir a lei é difícil, você acha que o evangelho é simples? A gente já discutiu isso. Não é simples como Jesus. Simples o evangelho é simples. Como Jesus. É porque a gente sempre discute sobre isso, só que cada um tem uma opinião. Aí tá contigo aí da ultimata. Cara, mais uma opinião aqui. Vamos ver se vai ficar. Tá como? Tá 2-1 aqui, tá como? Eu acho que não é simples. Eu acho que o evangelho é simples e claro. Nós é que dificultamos. Viver o evangelho é que não é simples. Também acho, eu vou nessa linha também. Ué, se for nessa... Vira casaca agora. Não, porque traz dois contextos. Um do evangelho, outro do viver. Talvez sim, o evangelho... Não, a minha visão continua a mesma. O evangelho é simples e claro. Ponto. E viver? Pra mim, o viver é que é difícil. Porque eu, como ser humano, não vou querer abdicar de um monte de coisa. Não, viver o que a palavra tá dizendo que é muito difícil pra mim. É que eu não fazia essa separação. Entendi, Gabriel. E aí? Não fazia essa separação. Não. Pra mim é simples também. E viver, pra mim, tipo, também não é complexo. Pra mim também... Se tu falar que viver o evangelho é simples... Não é simples. Eu vou embora agora. É o que a gente falou tudo até aqui. A gente entender essa mente de Deus, sabe? Que por que eu vivo isso? Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Isso deixa leve. Embora não seja fácil, mas vai deixar o viver leve, entendeu? Eu não vou ficar vivendo, porque Jesus fala, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí se eu tentar viver por mim, aí vai se tornar difícil. Mas agora se eu tentar viver com Jesus, aí não vai ser difícil, vai ser prazeroso. Aí a lei do Senhor não vai ser peso, vai ser prazerosa, como, né, o Davi fala ali nos Salmos, como é prazeroso a lei do Senhor. Aí eu vou ver prazer nisso, isso pra mim não vai ser pesado, entendeu?
Então, tipo, pô, não é fácil, pô, você negar a si mesmo, você virar a outra face, pô, isso aí não é fácil, pô. Mas eu já dar o primeiro passo de querer viver isso e saber que eu não consigo tudo sozinho, eu dependo de Cristo, isso vai fazer esse caminho que não é fácil, vai fazer esse caminho pelo menos... Bom ponto. Leve. É que simplicidade também não quer dizer facilidade, né? Então, eu penso dessa Laís maneira aí. Cortella. A gente escolhe como... Mas o quê? Laís Cortella. Isso aí. Laís Cortella. Tá sempre chão. Cara, é isso. Eu ia fazer uma analogia, mas não vou fazer não, né? Vamos deixar pra lá. Do evangelho. E é isso, alguma pergunta a mais? Eu não. Só tenho Fiquei uma coisa sem a falar, palavras. É de lei viver pela graça. Ele pensou o Caralho. episódio inteiro. Porque lá no início a gente falou que não tinha gracinha. Ele ficou pensando, quase que anotou, só pra soltar essa no final. Ai, Caraca, Paulo. Essa eu nunca vi. A gente já conhece, a gente já conhece. Sempre tem uma novidade. E aí, Caraca, quer essa fazer eu seu nunca merchan? vi. Meu merchan? Raiz. Numa próxima eu trago aqui o merchan, bota aqui, ó. Geladinho. Patrocínio, a gente conversando aqui, Boa. tomando açaí. Né? A gente tem um açaí. Qual é a arroba do teu açaí? @raizaçaí.rj. Isso aí, gente. É o o melhor melhor açaí que eu... Não é porque ele tá aqui não, mas é bom. O bagulho é bom. Eu o não negócio posso é bom. falar, porque eu não sou consumidora, eu não gosto de açaí. Laís é carioca, Mas, não come açaí, não, eu não mano. gosto de açaí. Caraca, eu ainda sei. Mas, em minha defesa, eu já experimentei. Eu posso dizer que é cremoso real. Se Isso experimentar o raiz, Isso é. tudo vai mudar. É. Com experiências antigas. Não, mas eu experimentei, eu tô falando, é cremoso, é não cremosão, tem, mas não tem. eu não, açaí não me pegou, gente. Desculpa decepcioná-los. Mas é isso, muito obrigada Muito pela obrigado, participação, Campos, por tamo ter junto. vindo, por ter pego esse tema que é complexo. Escalou. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas aí pra muitas pessoas, pra quem assiste a gente. Galera, assinem o canal. Assinem, né? Ela Assinem. acima de falar. Se inscreva, Se mano. inscrevam no canal. Acima de falar assim, Eu tô profetizando, vocês que não entenderam ainda, que teremos membros. Gente, se inscrevam no canal. Nós também temos canal de cortes. Eu sei que tem gente que Tá às aparecendo vezes... aqui, ó. Não, para! Não bota na conta do editor. Às vezes tem gente que não tem tempo ou não consegue mesmo assistir uma. Esse episódio teve quantos minutos? Mais de 1h40. Então, 1h40 é muito tempo. Eu entendo que tem gente que não vai conseguir ficar assistindo. Então vai lá no canal de cortes que vai estar tudo lá resumido. Mas também recomendo assistir completo, tá? É isso. Querem falar algo? Só tenho a agradecer. Daqui a pouco tem culto. Tem que ir pra casa. Vamos nessa. Rapaz, isso. hoje, Hoje em dia tem culto. ainda- Hoje é sábado, dia de culto, gente. Hoje ainda tem, Culto jovem. Tem outros encontros. Hoje ainda tem culto. Olha Não, aí. encontro com Jesus, encontro com a Aí igreja. chega no final do culto, vamos procurar o Gabriel. Cadê? Sumiu. Encontro com a igreja, encontro com Sumiu, meu Sumiu, Jesus. Gabriel. É isso, Melhorar minha gente. voz. Beijo, até semana que É vem. nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau. Galera.